A sensação da gente estar atrasado, ela é comum, por outro lado, ela é extremamente prejudicial, tanto para o nosso bem-estar quanto para o nosso progresso. No vídeo de hoje a gente vai explorar esse assunto, por que a gente se sente assim, como que é que isso nos afeta e o mais importante de tudo, como mudar tudo isso. Bom, por que que a gente se sente atrasado? Eu diria que tem três razões principais. A primeira delas é a comparação, gente. Com as redes sociais, com a vida tão conectada que a gente vive hoje, a gente acaba acompanhando bastante aí das conquistas alheias. E às vezes a gente acaba achando que tem algo de errado com a gente por a gente não estar conquistando ou vivendo as mesmas experiências que essas outras pessoas, que muitas das vezes são pessoas, inclusive, que a gente nem conhece. Porém, seja por meio das redes sociais ou não, eu tô aqui para te dizer que a comparação ela sempre vai ser um jogo perdido. Em absolutamente tudo na nossa vida, se você é um ser humano comum, assim como eu, você vai encontrar alguém que é melhor em algo do que você, ou que está fazendo mais, ou que está ganhando mais, ou que está fazendo melhor, que sabe mais. Então, toda vez que a gente entra aí nesse jogo da comparação, não tem como a gente ganhar absolutamente nada com isso. Eu diria que a única comparação justa, por assim dizer, é da gente com a gente mesmo. Eu diria que até assim, nem sempre ela vai ser justa. Por exemplo, se eu fosse comparar a Letícia de 10 anos atrás com a Letícia de hoje, a Letícia de 10 anos atrás fazia muito mais coisa do que a Letícia de hoje. Tem muita coisa hoje que eu não tenho mais energia para fazer, gente. E se eu for me basear por isso, sem entender que, antes de mais nada, a Letícia de 10 anos atrás tinha 10 anos a menos do que a Letícia de hoje, que eu tava em outro momento de vida, eu tinha outras prioridades, essa comparação também vai ser injusta. Mas por outro lado, se eu comparar a Letícia de 10 anos atrás com a de hoje em relação a tudo que eu aprendi, tudo que eu quebrei a cara, tudo que eu cresci, evoluí, tudo que eu descobri que era importante pra mim, aí sim, talvez possa ser um pouco mais justo e mais positivo, inclusive. Ponto número 2 é em relação às expectativas externas. É claro, gente, que muitas pessoas vão ter enormes e muitíssimas expectativas em relação a gente. Mas quando se trata do outro, vale lembrar que a expectativa alheia pertence ao outro, não a nós. Porém, ainda assim, às vezes essas expectativas acabam criando uma série de pressões aí sobre a gente. E a gente acha que deveria ter alcançado A, B, C e D em determinada idade ou em determinada fase da nossa vida. Porém, vale lembrar também que a única pessoa que lida com a realidade do mundo de hoje, com a idade que você tem hoje, com as experiências que você tem, é você. E por outro lado, o que os nossos pais alcançavam aos 20 anos, hoje a gente tem muita dificuldade até de alcançar nos 30. A realidade do mundo é outra. Mas o que acontece quando se trata das nossas experiências pessoais? A gente tende a carregar elas com a gente e achar que elas se aplicam a toda a realidade do planeta, o que está longe de ser uma realidade quando a gente passa a racionalizar sobre isso. Então vale a pena a gente entender que essa expectativa que ela é colocada na gente, ela vem de um lugar muito específico e que não nos cabe atendê-las. Na realidade, o que nos cabe é sentar e avaliar o que a gente realmente necessita para ser feliz, para onde é que a gente quer caminhar e por quê, o que é que a gente quer alcançar e por quê. Essa nova realidade aí do mundo, colocada junto com as expectativas alheias, mais a comparação social, gente, é a receita para o desastre e para a infelicidade. Só que o mais triste de tudo é que essa armadilha é a gente que monta pra gente mesmo, porque a gente se conta essa história de que isso é verdade, que as coisas têm que ser assim ou assado. O ponto número 3 se trata sobre expectativas de vida que são irrealistas. Assim como a realidade do mundo mudou bastante, a gente, talvez quando tinha 15 ou 21, 22 anos, a gente criou essa expectativa de que, sei lá, aos 30 você devia estar com a casa X, casado, com 3 filhos, né? Carro quitado, sei lá eu. E aí, quando a gente vai passando o tempo, vai ficando mais madura, a gente vai vendo que não é bem assim. E talvez essa expectativa para a geração anterior fizesse todo sentido, mas na realidade de hoje não faz mais. E talvez você aí, dentro da sua realidade pessoal, também tenham outras expectativas que sejam irrealistas. Então, quando a gente cria essas metas e alguns prazos que às vezes são extremamente rígidos, inclusive, depois a gente se culpa por não alcançar e se sente um fracasso. Mas já parou para pensar que os planos podem mudar? Aliás, já parou para pensar que aquilo que você achava que era fundamental para sua felicidade talvez não seja? Planos podem ser adaptados, gente,
e eles podem estar mais alinhados com quem a gente é hoje a partir do momento que a gente se conhece mais. Para que você possa de fato alcançar aquilo que você quer alcançar e não o que o mundo ou as redes sociais ou sabe-se lá quem está dizendo para você que você precisa ter ou fazer para ser importante. Bom, e esse assunto na realidade ele é muitíssimo conectado com a autossabotagem. Sim, sentir que a gente está atrasado pode nos levar a uma autossabotagem enorme. Eu diria que isso pode acontecer das mais variadas formas, porém as três formas mais clássicas são as seguintes. A primeira delas é que a gente desiste antes mesmo de começar. A gente acredita que é tarde demais para começar e acaba não fazendo nada. A gente nem tenta, sabe assim? Eu diria inclusive que isso aqui também está muito associado com o ideal de perfeição, de qual que é o cenário ideal versus o real. A gente cria na nossa mente essa realidade que de realidade não tem nada, paralela, por assim dizer, e que se não for dentro daqueles termos e critérios, a gente não faz nada então. E aí vem justamente o ponto número 2, que é a procrastinação. Por a gente achar que a gente está atrasado e que não tem mais tempo, ao invés de a gente colocar a mão na massa, a gente vai deixando para depois e procrastina. A gente adia tarefas importantes, tarefas inclusive que às vezes estão alinhadas com a nossa felicidade, que a gente sabe que vão ser importantes pra gente, que vão ser boas pra gente, pelo simples medo de falhar, que também está bem conectado com a perfeição. E o ponto número 3, eu diria que é a gente não se sentir bom o suficiente. A gente tá se sentindo constantemente atrasado é algo que vai afetar diretamente a nossa autoconfiança. E aí, obviamente, vai fazer com que a gente questione as nossas próprias capacidades. Tá? E como que é que a gente pode mudar tudo isso? O primeiro ponto é a gente aceitar o nosso próprio ritmo. Por mais clichê que isso seja, gente, cada um tem a sua jornada. Cada pessoa vai ter o seu próprio ritmo e tá tudo bem com isso. A vida, ela tem umas piruetas que ela dá, assim, sabe? Vira pra cá, vira pra lá. E quando a gente para pra olhar em retrospecto, a gente vê que tinha que ser exatamente do jeito que foi. Pra gente aprender determinada coisa, pra gente descobrir determinada coisa, pra gente conhecer determinada pessoa, começar determinado trabalho, sabe assim? Para pra pensar aí na sua vida, olhando em retrospecto em algumas fases meio bagunçadas da sua existência. E eu quero te dizer, gente, que não existe um único caminho para o sucesso. E sucesso, na realidade, é algo bem questionável. Ele vai variar muito de pessoa para pessoa. O que vai ser sucesso para você? Sucesso vai ser só ter casa própria e um montão de dinheiro no banco? Sério mesmo? Ou será que a gente pode extrapolar um pouco isso? Essa noção de sucesso? Sucesso talvez em conquistar um relacionamento legal e saudável. Sucesso talvez em se conhecer melhor, não se revitimizar, você saber dos seus traumas, saber do seu passado, da sua história, como é que você funciona. Sucesso às vezes ter uma casa limpa e organizada. Pra mim isso é um sucesso. Sucesso em poder escolher que bairro você vai morar, onde você vai morar. Sucesso em escolher ter uma vida mais simples. Sucesso varia muito. Então se pergunte aí o que é de fato importante para você na sua vida, porque às vezes você vai cair na armadilha de achar que sucesso é uma coisa, vai lutar um monte por aquilo e não vai estar feliz quando você conquistar aquilo lá. Número 2, e já dei um spoiler grandão, é para se desconectar das comparações, não é mesmo? Se até agora você ainda tá achando que comparação é útil para alguma coisa, vou te lembrar mais uma vez que não é. Claro, a gente sempre pode buscar inspirações, mas quando a gente busca inspirações, gente, que a gente tenha muita clareza do pra quê, do porquê, inspiração em qual área, desde que você já tenha clareza de que A ou B é importante para você. Então se concentra aí na sua própria jornada, na sua própria caminhada, e quando se trata de redes sociais, lembra que tudo que vai para lá é muitíssimo bem pensado e selecionado. A mesma coisa, quando eu venho fazer esse vídeo aqui, você acha que eu só sento aqui e falo tudo que vem à minha cabeça? Obviamente que não, gente. Tem uma série de pesquisa que a gente faz, eu escrevo um roteiro, eu penso, repenso, revejo, às vezes discuto com algumas pessoas. Tem todo um processo que é feito. E ele tem a ver com a pessoa que eu sou. Outra pessoa vai fazer de outro jeito, mas ela também muito provavelmente vai pensar, vai refletir, minimamente que seja. Então tudo que vem parar na internet é sim pensado e selecionado. Não se engane. Olha aí seu próprio feed. Número 3, mas não menos importante, reavalia suas expectativas. E reavalia suas expectativas justamente dentro desse exercício de autoconhecimento, de entender o que é importante para você nessa fase de vida. O que é que você quer alcançar?
para onde que você está caminhando. Se você fosse um farol, qual direção que ele ia estar iluminando? É a questão do trabalho? É a questão financeira? É a questão da sua vida pessoal, do seu desenvolvimento pessoal, do seu autoconhecimento? É claro que esse farol ele pode mirar para várias áreas da nossa vida, mas tenta entender o que é de fato mais importante para você e o porquê. Vou compartilhar com vocês também algumas dicas práticas para a gente colocar em ação e acompanhar aí o nosso progresso. Então, gente, antes de mais nada, não sai querendo aí abarcar o mundo com as pernas, né? Passo de cada vez, defina metas que sejam razoáveis e defina passo a passo, desde a tarefinha pequenininha até a maior. Se tiver uma tarefa grande, inclusive, divida ela em pequenos passos. Não fica aí se perdendo no objetivo final, que é algo muito grande. Mas justamente pense sobre o que é que você precisa fazer para chegar até lá. É um pouco óbvio, mas vale a pena de se lembrar. Outra coisa, celebre as suas pequenas conquistas. Todo passo que a gente dá em direção a um objetivo, ele já é uma vitória. Sem eles, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo final. E a gente podendo celebrar essas pequenas conquistas fazem com que a gente aproveite mais o processo e a jornada. Porque uma coisa eu te digo, se você tem do ponto A para chegar até o ponto B, esse processo todo vai levar muito mais tempo do que quando você estiver lá no B. O que você vive ali no ponto B são questão de segundos, de minutos, de horas, de dias. Mas esse processo todo, você vai ter que estar sentado com você mesmo, às vezes batendo cabeça, sofrendo, chorando. Então vamos fazer essa caminhada mais suave possível. Terceiro ponto, que é um pouco clichê, mas que eu gosto muito, pratique a gratidão. Avalie na sua vida o que é que você já tem, que se sumisse da sua vida hoje, tudo ia ficar muito mais difícil. Sabe aquele exercício assim? Se você fosse dormir hoje, sumisse da sua vida absolutamente tudo pelo qual você não agradeceu, como que a sua vida ia aparecer? É aí que a gente descobre que a gente tem um montão de coisa para ser grato. Por último, mas não menos importante, busque apoio, seja na terapia, seja dentro do seu ciclo pessoal e social. Converse com as pessoas, eu tenho certeza que você vai descobrir que muito mais gente se sente assim. E quem sabe você pode também apoiar essas outras pessoas. Gente, o que é que foi que você conquistou aí nos seus últimos 10 anos de existência? Que foi para além das conquistas materiais e de status? O quanto foi que você evoluiu como pessoa? Quais foram as novas competências, habilidades que você desenvolveu? Como é que tá o seu relacionamento com você mesmo? Isso também é crescer na vida, gente. Isso também é evoluir. Se engana aquele que acha que carreira, casa própria e carro, só isso é evoluir. Eu não tô falando que essas coisas não são importantes, porque elas são e a gente precisa delas para ter uma vida aí com conforto e com mais tranquilidade. Mas não dá pra gente se enganar achando que viver é só isso. Então, as coisas materiais, elas são importantes, mas o que a gente conquista aqui, isso sim pode te levar cada vez mais pra frente. Quero te lembrar que a vida não é um sprint, não. Ela é uma maratona. Que você possa acreditar em você e no seu potencial, que é único, que ninguém mais vai ter. Eu tenho certeza que você é sim capaz de realizar grandes coisas, independente da fase de vida que você esteja, se assim você quiser. Se tem aí alguma coisa que você quer começar, mas acha que já tá tarde, comece ainda assim. Porque é o tempo, gente, o tempo vai passar de qualquer forma, isso está à nossa revelia. Em 5 anos, inevitavelmente, você vai estar 5 anos mais velho do que você está hoje. Não há como evitar. Então, que o tempo possa ser o seu aliado ao invés de ser o seu inimigo. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, eu agradeço muitíssimo a sua presença e eu espero que esse vídeo possa ter tocado seu coração e te inspirado de alguma forma. Jogando luz aí sobre algumas coisas que talvez você possa refletir e que vão ser produtivas para a sua vida e para as pessoas que convivem com você. Te envio aqui o meu desejo de paz, de amor, de tranquilidade e, antes de mais nada, de lucidez e sabedoria para você lidar aí com essas questões pessoais. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal que a gente está sempre dando palpites e conselhos dos mais variados assuntos da vida adulta. Se cuidem, tchauzinho!